Podem sentar-se. Eu vou ler aqui 2 versículos do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, versos 3 e 4, onde o apóstolo Paulo diz: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo estava começando a última sessão da sua carta aos Coríntios. Essa carta é uma longa carta, é tão longa quanto a carta de Romanos, são as 2 cartas mais longas de Paulo, Romanos e primeira carta aos Coríntios. E essa carta aos Coríntios é dividida em sessões. Ele vai respondendo perguntas que provavelmente os coríntios fizeram a respeito de diversos assuntos. E nessa última sessão ele está falando sobre a ressurreição. A ressurreição de Cristo, e a nossa ressurreição está respondendo perguntas que os coríntios faziam a respeito disso. E introduz essa última sessão, esse epílogo da sua carta, ele introduz fazendo essa declaração muito sucinta, muito resumida, muito enxuta, muito direta, muito concreta sobre Cristo e a sua missão. Ele simplesmente diz: olha, o que eu recebi, porque Paulo não tinha sido apóstolo, ele não tinha andado com Cristo, ele não tinha participado dos 3 anos de convívio com Jesus, como os apóstolos, os 12 apóstolos, tinham participado. Paulo é um convertido posterior, ele é um convertido pós-ressurreição, ele é um convertido dos primeiros dias, dos primeiros movimentos da igreja cristã, logo depois do dia de Pentecostes. Então ele diz: eu recebi o que eu aprendi, o que me disseram, o que me foi mostrado e o que o próprio Cristo havia dito a ele no caminho de Damasco. É que Cristo foi enviado, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, segundo tudo o que estava prometido, indicado, sugerido, sinalizado pelas Escrituras, ou pelo que hoje nós chamamos Antigo Testamento, que eram as Escrituras dos judeus, portanto eram as Escrituras de Paulo. Então Paulo está dizendo: olha, aquelas promessas das Escrituras se realizaram aqui em Cristo, e eu passo para vocês, eu mostro a vocês, eu declaro a vocês, eu compartilho com vocês a mesma coisa que eu recebi. Essa mensagem do Evangelho que chegou a mim, essa mensagem do Evangelho da graça, e que Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 24, vai dizer numa das suas interlocuções: olha, o que eu quero é até o último dia cumprir na minha vida o ministério que me foi dado de pregar o Evangelho da graça. Paulo está dizendo: esse Evangelho diz isso. Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Bom, então nós estamos numa semana em que a fé cristã do mundo todo está com o pensamento nisso, nessa declaração: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. O cristianismo ocidental, que começa no século I, vai se estender pela Europa, depois pela África. O cristianismo ortodoxo, do lado oriental do mundo, quando houve a primeira cisão da igreja cristã, em que ficaram cristãos ocidentais de um lado, que eram orientados pelo bispo de Roma, que hoje é o Papa. Do outro lado ficaram os cristãos orientais, que concentraram a sua atuação a partir da matriz de Constantinopla, com o que hoje é chamado patriarca da igreja ortodoxa. Depois, no século XVI, vem um terceiro tipo de cristianismo, que é o cristianismo da Reforma Protestante, a reforma que acontece através de Lutero, Zwinglio, Calvino, da Igreja Anglicana na Inglaterra,
século XVI. Então nós temos 3 tipos de cristianismo. O cristianismo chamado católico romano, que era o cristianismo ocidental até 1054. O cristianismo grego-ortodoxo, que era chamado cristianismo oriental. E agora também o cristianismo protestante, que vem do século XVI para cá. Nessa semana que nós iniciamos hoje, os 3 tipos de cristianismo, cristãos de todo mundo, independente das suas diferenças, sejam católicos, sejam ortodoxos, sejam protestantes, que é o nosso caso, param e celebram essa mensagem enxuta, resumida, essa síntese, esse resumo, essa declaração direta, contundente, feita pelo apóstolo Paulo, repetida do Evangelho: Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia. E o que aconteceu nessa última semana da vida de Cristo, depois de 3 anos do seu ministério? O que aconteceu foi o seguinte: no domingo anterior à ressurreição, Jesus chega a Jerusalém com seus discípulos. E entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e recebido pela população com muito entusiasmo. Naqueles dias, havia uma expectativa messiânica muito forte. O Império Romano estava dominando a Palestina. E os judeus, de alguma forma, ansiavam pela libertação de Roma e cultivavam essa expectativa pela vinda de um Messias que teria sido prometido por seus profetas e por seus antepassados. Esse Messias os libertaria de Roma, os libertaria da opressão romana, instalaria o reino de Deus na terra, restauraria o trono de Davi. E aí Israel iria reinar como um reino livre, independente, retomando a grandiosidade dos dias de Davi e de Salomão. Era essa a esperança messiânica dos judeus daquele tempo. Então, havia entre aqueles populares uma expectativa de que aquele homem de Nazaré, que havia percorrido todo o redor do lago da Galileia, aldeias, cidades, fazendo milagres, curando doentes, exorcizando pessoas, ensinando seus discípulos, e que agora chegava a Jerusalém e entrava em Jerusalém, a multidão, muito esperançosa de que esse Messias viesse para derrubar o Império Romano e estabelecer o novo trono de Davi, foram recebê-lo. Foram recebê-lo com palmas, foram recebê-lo. Vocês hoje, vindo por aí, pelas ruas, devem ter visto as pessoas com ramos nas mãos, que é uma comemoração que se faz justamente nesse domingo, domingo de Ramos. Porque Jesus, nesse domingo, entrou em Jerusalém e as pessoas o receberam com ramos nas mãos e gritando: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Então isso foi na segunda-feira. Jesus entra dessa forma festiva em Jerusalém. E aí acontece um episódio que reverte a situação, porque Jesus chega no templo de Jerusalém e vê uma exploração econômica muito grande. Sacerdotes, juntamente com outros líderes religiosos, impediam que fossem vendidos animais para os sacrifícios, e só eles podiam vender esses animais. Então cobravam 3 ou 4 vezes mais, explorando as pessoas que vinham de fora de Jerusalém e não podiam carregar esses animais na viagem e precisavam comprar em Jerusalém. Foi contra esses vendilhões que transformaram o momento de piedade, de devoção, de sacrifício do povo num momento de exploração financeira. Foi contra esses vendilhões que Jesus se ergueu logo depois que entra em Jerusalém. E aí na segunda-feira e na terça-feira, como eco ainda dessa passagem de Jesus pelo templo, ele faz vários discursos com seus discípulos. E ensina muita coisa ainda. E começa a preparar os seus discípulos para os acontecimentos que viriam nos dias seguintes.
Quando chegamos na quarta-feira, Jesus pede aos discípulos que arrumem um lugar onde ele quer celebrar a Páscoa com eles. A quarta-feira é o dia 14 de Nisan, que é o dia da Páscoa judaica. E Jesus é judeu e os seus discípulos judeus, e Jesus manteve todos os costumes judaicos durante a sua vida como um judeu piedoso, ele era chamado de rabi. Então na quarta-feira, já no final da tarde, Jesus se reúne com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. E ali, juntos, se dá o episódio de João, por exemplo, de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. E se dá o episódio que os evangelhos apócrifos, os evangelhos sinóticos narram, de Jesus pegando o pão, pegando o cálice, dizendo: isto é o meu corpo, isto é meu sangue que vai ser derramado por vocês. Isso na quarta-feira à noite. Depois, na madrugada de quarta para quinta, Jesus se retira com os seus discípulos para um monte, para orar com eles no Monte das Oliveiras. E ali é que se dá o episódio de Jesus Cristo tão aflito naquele momento, que ele começa a sangrar pelos poros. E naquela mesma madrugada, Judas, um dos 12, que inicialmente, também por causa dessa expectativa, ansiando que Jesus libertasse os judeus dos romanos, foi percebendo que não era isso que Jesus vinha fazer. E como Judas era zelote, era de um partido bastante radical, revolucionário, que queria derrubar o Império Romano pelas armas, quando Judas percebe que Jesus não era esse tipo de Messias que ele estava esperando, então Jesus diz: olha, se ele não vai ajudar, ele vai atrapalhar. Então ele entrega Jesus para os romanos e entrega Jesus para os líderes do Sinédrio, dos fariseus, dos mestres da lei, para os sacerdotes, para o sumo sacerdote. E naquela noite, o Sinédrio aciona a guarda romana e soldados romanos, com mestres da lei, com fariseus, com representantes do Sinédrio, que era o tribunal judaico, chegam, prendem Jesus, levam Jesus para o Sinédrio. E Jesus no Sinédrio, durante toda a madrugada da quinta-feira e no amanhecer da quinta-feira, é julgado. E aí, durante todo o dia da quinta-feira, é um ir e vir do Sinédrio para o tribunal romano, depois do tribunal romano para Herodes, depois de Herodes de novo para Pilatos, todo mundo querendo se esquivar daquela situação constrangedora, difícil, porque não havia exatamente uma acusação contra Jesus. Não tinha muito do que acusá-lo, a não ser essa pressão dos mestres da lei, do tribunal do Sinédrio sobre os romanos para que ele fosse morto, como grande traidor da tradição judaica. E Jesus então é julgado nessa quinta-feira, se dá o episódio da escolha entre ele e Barrabás. Depois então ele é conduzido para o pátio, já condenado, e ali ele é chicoteado, rasgam as suas vestes, colocam nele a coroa de espinhos. E da noite de quinta até a manhã de sexta, Jesus vai sendo machucado, torturado, zombado e tudo aquilo que os evangelhos vão descrevendo. E na sexta-feira, às 9 da manhã, ele é crucificado. E ele fica na cruz das 9 da manhã, no nosso horário, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Quando chega mais ou menos por volta de meio-dia, o Evangelho de Mateus diz que há uma grande escuridão sobre a terra, que é como se a noite estivesse se precipitando em pleno meio-dia. E Jesus fica agonizando na cruz até as 3 da tarde. Uma coisa interessante de nós lembrarmos, exatamente nessa sexta-feira da paixão, é que enquanto Jesus estava sendo julgado, preso, martirizado, e estava sendo levado à cruz, as famílias judaicas estavam preparando o Shabá,
O Shabá começava às 18 horas da sexta-feira e se estendia até às 18 horas do sábado. Então, naquele exato momento em que Jesus estava sendo crucificado, das 9 até as 3 da tarde, era o momento em que as famílias estavam matando seus cordeiros para comerem os cordeiros no sábado. Tudo precisava ser feito até antes das 6 horas, porque depois das 6 da tarde, nada mais podia ser feito. E exatamente no momento em que as famílias matavam os seus cordeiros e preparavam o Shabá, que seria um Shabá especial justamente por causa da Páscoa também, era o momento que o Cordeiro de Deus estava sendo imolado por nossos pecados. É por isso que o apóstolo Paulo diz, ele veio, morreu por nossos pecados. Depois das 3 da tarde, com a morte de Jesus, então ele é levado para uma sepultura emprestada por José de Arimateia, que era um homem de posses, e já tinha uma sepultura particular comprada. E ele cede essa sepultura para que o corpo de Jesus fosse sepultado lá. E aí, na contagem do horário judaico, do momento, no final da sexta-feira em que ele é sepultado, até o alvorecer do domingo, você tem o sábado, que é chamado de sábado do silêncio, em que nada aconteceu. Os discípulos estavam assustados, escondidos, perplexos, sem entender nada do que estava acontecendo, perguntando a eles mesmos o que tudo aquilo significava. E aí, no alvorecer do domingo, quando algumas mulheres vão ao túmulo de José de Arimateia para ungir o corpo de Jesus, é que elas descobrem que o corpo não está mais lá. O empréstimo que José de Arimateia fez do túmulo foi o empréstimo mais rápido do mundo. Quando alguém empresta um túmulo, empresta para muito tempo. José de Arimateia emprestou na sexta, no domingo já recebeu o túmulo de volta. Está aqui, vazio, não tinha mais corpo nenhum, porque Jesus Cristo tinha ressuscitado. E aí a gente chega então ao domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. Essa é a semana que nós chamamos de Semana Santa ou Semana Sagrada. Essa é a semana em que cristãos do mundo todo, católicos, ortodoxos e protestantes, se reúnem com essa fé única, essa fé comum, naquele que, como o apóstolo Paulo disse, veio, morreu por nós, por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. E é isso que a gente está celebrando essa semana, a morte, a ressurreição de Jesus e o plano de redenção acontecendo. O que a gente vai ver aqui é o musical das crianças, como a gente também no próximo domingo vai ter aqui de manhã e de noite outros musicais cantando essa mensagem de maneira muito criativa, maneira muito própria das nossas crianças, como a gente vai assistir, e levando os nossos corações a de novo celebrarem e se lembrarem desse momento tão específico, tão importante, tão marcante, que é o ápice, o cumprimento total da missão de Cristo e da redenção que Ele nos trouxe. Que a mensagem do Evangelho, do que Cristo veio fazer, chegue a nós através do que a gente vai ver e ouvir aqui, e que fique nos nossos corações com a gratidão pelo amor de Deus, pela graça de Deus demonstrada em Cristo por nós.